veio nos revisitar aqui. Oi, pessoal, tudo bom? Para quem, né, não me conhece, eu sou o Anderson, estou muito feliz em estar como convidado hoje, estou me sentindo, né, super importante. Isso. Então, só para contextualizar, né, o Anderson, ele esteve conosco nos últimos 2 anos como bolsista técnico do NAP e agora, né, tá como psicólogo convidado para conversar sobre o filme O Som do Silêncio, que foi, né, ele teve várias indicações para o Oscar desse ano, acabou levando 2 estatuetas e a gente então resolveu conversar com você sobre esse filme, que é um filme um tanto quanto impactante, né? Uhum. E um filme também com uma história muito bonita, assim, a gente até estava, enquanto estava aqui esperando começar a live, a gente estava conversando sobre o quanto também contextualizando um pouco o Oscar, esse Oscar ele teve uma série de coisas diferentes, assim, acho que a gente pode dizer, né? Ele teve filmes que foram indicados que saíram fora do comum, de próprio, né, Hollywood, né, histórias que saíram desse comum hollywoodiano. A própria cerimônia foi diferenciada no sentido de que ela teve um tom bem humanizado. Eu estava conversando com o Anderson em que as pessoas não eram interrompidas, né, todos os seus discursos puderam ir até o final, então muitos, né, das pessoas que ganharam, então, as estatuetas contaram a sua história, a sua trajetória até chegar ali, sem serem interrompidas, né, desculpa, Anderson. Não, isso é muito interessante, né, Ana, a gente pensar que, na verdade, o cinema teve que se reinventar, porque 2020 foi um ano onde, né, os cinemas estavam fechados. Claro que hoje em dia, com Netflix, com os serviços da Amazon, né, a gente estava tendo outros acessos, mas a gente também percebeu a importância do lazer para esse momento que a gente estava inserido, né? O quanto talvez tá assistindo um filme, né? Tá vendo uma história legal, nos ajudou a passar por todas essas situações que a gente passou durante esse ano, né? Então é muito legal ver a importância, né, de uma questão como o Oscar, né, tá acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente também conseguir entender da importância, né, da arte porque a gente está, né, para esse momento atual, assim, eu acho muito legal a gente, né, ver que tocou isso também, né. Exatamente. E poder trazer, me parece, outras perspectivas. Acho que o quanto também um momento de crise pode modificar também as situações e trazer outras perspectivas, né? Então, acho que para contextualizar o filme que a gente vai conversar com vocês hoje, que é O Som do Silêncio, ele foi indicado para 7, né, estatuetas, foi melhor filme, melhor roteiro original, melhor som, melhor edição, melhor ator principal, né, e melhor ator coadjuvante, e ele então ganhou em melhor som, e depois acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, e melhor edição. Né? E aí ele tem, antes da gente contar um pouquinho sobre o filme, ele tem acho que duas curiosidades, que é o ator principal dele, que é ele é um ator, eu não vou saber falar o nome dele agora, me Eu acho que é ajuda. Ahmed. Ahmed, Ele foi o primeiro ator árabe a ser indicado para um Oscar como ator principal. Né? Então isso eu já acho que já dá uma outra cara, e tem a ver com coisas que a gente vai comentar com vocês também aqui depois. E a outra, acho que, peculiaridade desse filme, que o ator coadjuvante, então, que é o Paul Hitch, ele ele tem os pais dele, são surdos, e a gente depois contextualiza, vocês vão entender por quê, né? E ele é fluente na língua de Libras também, né? Então... Libras não, né, a linguagem americana de sinais. Perdão, gente, na língua de sinais americana, né? Eu sou a campeã dos furos nessas lives aqui do NAP, né? Acontece.
E, e aí eu acho que isso é uma das questões que, que já também traz, né? Também no Oscar, foi a primeira vez que a gente viu também intérprete de sinais naquele dia, acontecendo ali, enfim, coisas que não aconteciam, pelo menos não tão explicitamente naquele momento ali. Mas então, contextualizando o filme, não sei se tu quer contar um pouquinho do filme, Uhum. eu vou te ajudando também, Anderson. Então, o filme ele conta a história de um baterista que ele começa a ter uma perda muito aguda de audição. Então ele tem que então isso se torna uma crise na vida dele, né? Porque como é que ele vai tocar bateria, né, enquanto ele não está conseguindo ouvir? E isso acontece exatamente durante a turnê da banda dele que ele tem com a namorada dele, É, né? E os dois são ex-viciados. é, E eles estão, então, né, imagine, né, eles ter que lidar com isso ao mesmo momento onde eles estão reconstruindo a sua vida. Então acaba sendo uma coisa bastante pesada para ambos poderem lidar com isso, né? Porque, né, no momento onde estão fazendo sucesso, onde as coisas estão, né, dando certo, né, um problema que, né, não é culpa de nenhum dos dois acaba, né, colocando um entrave nesse sucesso deles. é. E aí eu acho que o filme tem uma riqueza nesse sentido, porque ele coloca o, né, o espectador é, quase como se fosse no processo auditivo do personagem, que é o Ruben Stone, né, que então Uhum. é esse personagem principal, que ele vai perdendo a audição e a gente vai, como espectador, acompanhando esse processo dele. E eles vão fazendo esse jogo, né, entre como, né, quem né, tem audição, então, né, 100, Preservado. né, 100% ali preservada, Uhum. e ele que está perdendo. Uhum. E, eu acredito que essa é uma das grandes riquezas, porque a gente vai acompanhando e, de alguma maneira, vai podendo entender o sofrimento que ele tem, porque ele vive, né, da música, e ele, né, a audição para ele naquele momento, ele entende como essencial, né, para ele poder seguir fazendo a atividade profissional dele, e o que é uma paixão também, né, para ele. Exatamente. E o quanto ele vai, né? A gente vai vendo o filme e percebe o quanto a audição é uma coisa assim central na vida das pessoas como um todo, né? Principalmente ele que era um homem adulto, assim, ele devia estar entre os 25 e os 30 anos ali no filme, né? E daí, né, ele perde a capacidade total de se comunicar, né, com as pessoas naquele momento. Então ele não consegue conversar com a namorada, ele não, daí, né, ele tá tendo uma situação muito aguda de ansiedade e ele não consegue conversar com o padrinho do narcótico. Eu imagino que seja dos Narcóticos Anônimos, não fica muito claro, mas pelo contexto ali, ele não consegue conversar com a pessoa que poderia dar o suporte para ele não ter uma recaída para drogas, né? Então, na verdade, ele fica, né, preso naquela situação. Tanto que ele vai na farmácia e não consegue conversar com o farmacêutico direito para explicar o que ele está passando naquele momento, né? E isso vai mostrando a angústia dele e essa angústia é passada para nós pela genial técnica que eles têm de, literalmente, tem cenas do filme que é total silêncio. Ou talvez um som abafado, tipo a voz das pessoas muito distante, assim, sem a gente conseguir compreender. E isso vai passando, né, para audiência, Telespectador. telespectador, né, essa sensação de eu também estou perdendo a audição. E eu confesso para vocês que em vários momentos do filme eu começava a fazer assim, e eu começava a me aproximar da televisão, justamente porque eu estava sentindo aquela angústia, né, de não estar conseguindo ouvir. Não sei se tu sentiu isso também, Ana. É, eu, 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 eu não fiquei tão angustiada assim, Uhum. né? Eu ficava muito com a questão de que essa sensibilidade que Uhum. dava, né? Mas tu sabe que até eu fui depois ler sobre o filme, muitas das resenhas falavam sobre essa angústia, né, do telespectador, sobre não conseguir escutar junto,
né, com ele. Uhum. E mas eu não fiquei angustiada naqueles momentos, né? Mas me parecia que eu entrava com ele naquilo, mas de uma outra forma, assim. Uhum. Né? Até porque me parece, eu acho que por isso também acabou ganhando, né, a estatueta de melhor som, porque ao mesmo tempo em que tem momentos em que não tem nada de som, o som é muito presente, né? Tem momentos em que tu escuta desde do passarinho cantando a criança falando muito baixinho. O som ele é muito presente em várias perspectivas, né? De várias perspectivas dentro do filme. Então ele é quase como se, não, é um personagem do filme, né? Uhum. Mesmo quando ele fica aquele som abafado, que é quando a gente está na audição do próprio personagem principal, né? E, mas também quando está fora, né? Escutando que, né, as outras pessoas estão escutando, e é de uma intensidade, né? Ou mesmo por ele ser um baterista de uma banda heavy metal, Uhum. a intensidade quando tá naquele momento do heavy metal também é muito, né? E uma das coisas que até essa foi a parte que mais, assim, não é a parte que mais me tocou, porque tem vários momentos no filme que elas são bastante de bastante impacto, mas que foi que eu acho que dá mais angústia, porque é quase como se quase não, ele é o médico que estava atendendo ele, e não é spoiler isso, tá, gente? Porque isso é bem no iníciozinho do filme, né? Ele diz para ele o seguinte: tu tem que, para não piorar a tua condição, tu tem que te afastar de som muito intenso, de som forte. E ele trabalhava, então, né, como se fosse em bares, né, que tocando música de bateria, mas heavy metal, então é muito alto, né, e aquilo piorava a condição dele. Sim. Então, dizer assim, fica longe daquilo que tu ama e que tu sabe fazer, Uhum. né? E, uh, e aí até pensando, né? Bom, então aí começa o filme, né? Esse é o início do filme e, e, e ele também fica nesse início com uma dificuldade grande de poder repartir isso com as pessoas. Depois ele acaba conseguindo trazer, e aí é aquela cena que o Anderson traz de como pedir ajuda e como lidar com essa ajuda, sendo que também essa comunicação está muito difícil. E a ajuda então, significa ir para um local, né, que é uma comunidade de pessoas que são surdas, que também tiveram, né, alguma condição de dependência química em algum momento da vida. É. Como ele, porque ele está há 4 anos já sem usar a heroína, e exatamente para não ter uma recaída que ele vai para esse local, né? Isso. E todos ali estão nessa mesma condição, né? E tem, então, o ator coadjuvante, que é o Paul Ritt, que é o Joel, né, no caso, o personagem, que é essa pessoa que eu falei que ele tem... Então, né, se criou dentro da linguagem de sinais americana por ter os pais surdos, e até por isso ele foi, né, o ator escolhido para fazer esse papel. Acolhe ele de uma maneira, acho que muito querida, assim, né? Não sei se é o melhor adjetivo, mas É foi. que, na verdade, ele tem um projeto, né? E é muito interessante isso, porque, né, esse projeto dele de tipo, um grupo de narcóticos anônimos acontece dentro de uma comunidade surda. Então, é um projeto dentro de uma grande comunidade, como se fosse, né, uma cidade inteira focada nisso. E Isso. daí, o Ruben, ele tem que lidar com as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele precisa lidar com a condição que agora ele está, né? Até porque até uma das médicas dá a opção de um implante coclear, e como a gente sabe,
os Estados Unidos não têm um sistema único de saúde, né, diferente do Brasil, o que, olhando o filme também, a gente se dá conta disso, né, o quanto o nosso país tem a gente tem acesso a coisas que outros países não têm, isso é uma coisa muito legal de frisar, assim, então no momento que ele não tem condições de poder colocar esse aparelho, ele precisa aprender a se comunicar com o mundo, né, então, o que eu faço, né, porque eu preciso de ajuda, né, eu preciso dar conta disso e não sei como fazer. E ao mesmo tempo, ele tem, né, o Ruben tem uma namorada que é a Lu, eu acho, né? A Lu, que também é uma ex-dependente química, né? E eu acho que ali tem uma cena, eu estava comentando com a Ana, que tem uma cena muito legal, que é o momento onde ela consegue dizer para ele que não tem como cuidar dela e cuidar dele ao mesmo tempo. Aonde ele se sente muito abandonado naquele momento, mas é muito saudável dos dois conseguirem fazer isso, né? Porque os dois estão passando por um momento muito difícil. E eles não iam conseguir se ajudar, porque ela não entende a linguagem de sinais, ela não sabe como se comunicar com ele. Né? Ele não tá conseguindo se cuidar, tem até inclusive uma cena que ele tem uma explosão de raiva dentro do trailer que eles moravam. Então tudo isso acaba acontecendo e ele precisa tomar essa decisão, né? Fico na comunidade ou tento fazer alguma outra coisa, o que é um processo muito difícil para ambos, né? Exatamente. Eu tava até, né, e ele tem uma resistência importante depois, né? Enfim, ele acaba ficando nessa comunidade e ele tem todo o tempo uma dificuldade importante em lidar com, enfim, com essa nova condição de vida que ele está tendo. E, na verdade, e todo mundo ali nesse local, enfim, tem uma escola para, né, crianças, para inclusive aprender a própria língua de sinais e para ele poder se adaptar. E aí tem um momento também do filme que é muito bonito, que o Joey fala para ele, que ele diz, tu não tá aqui por conta da tua audição, né? Tu tá aqui por conta da tua saúde mental, assim, né? Que é exatamente isso, assim, e aí, e eu acho que é disso que o filme fala, né? Que o quanto vão ter momentos na vida da gente, até fiquei pensando nesse paralelo que a gente está vivendo na pandemia agora, né? Que a pandemia, ela veio e que foi exatamente isso que aconteceu na vida dele, né? Ele tinha um plano, ele estava indo para uma turnê, e pelo que dá a entender no filme, eles estão num momento meio de auge, né? Assim, dentro das possibilidades deles ali, começando a ter um momento, né, de Sucesso. glória, enfim, né, na carreira. E aí vem uma situação que tira desse lugar, dos planos, né, que está tendo, e foi exatamente o que aconteceu, né? Quantos planos a gente tinha, quantos projetos a gente tinha, principalmente ali para 2020, que foi quando, né, tudo começou, e que foram cortados no meio, e que não seguiram, e que não vão seguir, que não vão acontecer, né? Várias situações que ficaram no meio do caminho e que a gente teve que tomar outro rumo, que reconstruir a vida nesse sentido e se refazer, né? E o filme mostra exatamente isso, que quando a gente consegue parar de brigar com as situações e acho que tem duas coisas, que quando a gente para se olhar, né, e reconhece as nossas fortalezas e as nossas fraquezas, dentro de um contexto em que a gente tem pessoas que também nos ajudam, é possível, né, reconstruir o caminho. Assim. Então, isso, assim, como acho que uma das coisas que o filme mostra, eu fiquei pensando muito que a pandemia é muito parecido com o que acontece com ele no filme. Eu concordo, Ana, porque é muito, né, é a coisa do um acontecimento muda minha vida drasticamente. E algo que eu podia fazer antes, eu deixo de poder. Né? No caso do Ruben, ele não pode mais ouvir.
Então ele não pode mais se comunicar com as pessoas do jeito que ele estava acostumado. Né? Nós não podemos sair para a rua, né? Ou pelo menos não podemos sair de máscara. Então a gente teve que se privar de muitas coisas. E quanto durante muito tempo a gente ficou com essa, né, com essa sensação de não, quando a pandemia acabar, eu faço, né? Não, agora eu estou ansioso, quando a pandemia acabar, eu vou voltar ao normal, as coisas vão continuar. E nós já estamos há 1 ano e meio, né? E a A gente teve faculdade que não acontece como eu gostaria, o que. estágio que não é como eu gostaria, a formatura que não foi, que não. Exatamente. E daí o quanto eu tive que. Eu, não, mas todos Sim, nós tivemos que sim. aceitar essa nova realidade e poder encontrar maneiras de ser feliz e de sobreviver nesse novo mundo. É. Né? E eu acho que essa é uma baita lição do filme, assim, né? Tentando não dar muitos spoilers, o que é difícil, mas também é É, só, o filme vale por si só, mesmo a gente é, contando o final. mesmo a gente contando as coisas, falando aqui do filme, vale muito o filme, né? Exatamente. Até porque tem momentos que o olhar dele é a cena, assim, Exatamente. que só vendo o filme aqui para poder entender o que a gente está Né? falando. E uma coisa que é muito legal no filme, inclusive, né, me lembra muito a minha prática clínica, é o quanto as conexões com as pessoas podem curar a gente de alguma forma, né? Porque ele tem, né, ele chega com muita resistência. Então, tipo, eu não quero falar com ninguém, eu não quero me comunicar com ninguém, porque tem uma parede aqui, né? É. Né, e querendo ou não, a audição nos tranca dentro de nós, né? De Uhum. alguma forma. E ele teve que aprender a olhar e dizer, não, eu preciso encontrar uma forma de conversar com o mundo. E no filme trabalha isso muito bem, eu vou dar um pequeno spoiler, que ele consegue começar a fazer isso a partir de uma criança da escola, É. Essa né? cena é muito linda. Que eles sentem, eles estão batendo, eles estão no escorregador, um numa ponta, outro no outro, eles batem, e é na vibração da batida no escorregador de metal que ele encontra um meio de se comunicar com É. aquela criança. E a partir daí que ele começa a entender que, né, existe uma conexão. E daí É. o quanto é esse tipo de conexão que vai crescendo à medida do filme que consegue curar ele, né? É. Tu sabe que eu até anotei isso, que é. Eu pensei em algumas coisas quando eu pensei nessa cena em relação a isso. Ali foi o momento de mudança dele, nesse Uhum. momento, né? Que foi quando ele conectou com essa criança, porque. E os dois passaram a sentir o som, né? O som que é sentido, né? E dá sentido também, né? Essa brincadeira. Som E do que metal. é o som do metal. E o filme em inglês, na verdade, é a tradução do nome. O nome em inglês do filme é o som do metal, né? E se vocês depois verem o filme vão entender melhor. Faz mais sentido esse nome no filme do que o nome O Som do Silêncio, né? Uhum. Embora o som do silêncio também faça bastante sentido, mas o som do metal faz muito mais sentido. Até porque esse é o momento de mudança dele ali no filme. E aí eu me lembrei, enfim, eu me lembrei de algumas coisas nesse momento, que eu até tinha anotado aqui, que porque a minha memória ela é um horror, né? Assim, né? Ele vinha com muita raiva, né, no processo dele de brigar e muito frustrado com tudo que vinha acontecendo. E brigando, inclusive, com as possibilidades que vinham se criando para ele, inclusive para ele aprender a própria língua de sinais ali, né? Uhum. Tem um momento do filme que ele entra e o professor diz, bom, agora, né, não tem nenhum tipo de fala aqui dentro, né, ele faz um sinal, né, que não pode falar, e ele fala, né, e aí o professor de novo diz, ó, né, sem falar nada, né, ele Uhum. faz o sinal que está proibido falar, enfim, e aí ele faz né, faz o sinal da palavra que eles estão aprendendo, e ele faz de qualquer jeito, né, então ele está muito brigando com a situação. E aí, nesse momento do turning, então, se há muita raiva, é muito, né, demonstra ali o quanto ele tá com ódio naquele momento, né, e junto o Joey passa uma tarefa para ele, e aí ele põe também aquela raiva para fora, enfim. E aí, quando ele liga nisso, eu me lembrei, né, tem um autor que a gente estuda dentro da psicologia, que ele fala desse espaço de potência
que entre a raiva e a criatividade, né? Uhum. E ali eu acho que se criou também isso, né? Que quando ele também deixa vir, porque ele vai segurando, 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 que eu até brinquei com o Anderson quando a gente estava conversando, né? Do nome dele, que o nome dele é Ruben Stone, e Stone em inglês também significa pedra, né? E ele vai parecendo uma pedra, mas tem uma hora que não, né? A terra, aquela história de que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, Exatamente. E é né? interessante a gente pensar, né, Ana? Muita gente vai ver o filme e vai dizer assim: nossa, como ele é cabeça dura, por que ele não faz, por que ele não aprende para se comunicar? E daí eu pergunto para vocês: quantos de vocês já não entraram numa aula com a câmera fechada para mostrar que estão indignados, para mostrar que estão insatisfeitos de estar, né, no EAD? Então a gente vê que tem uma resistência. Todos temos. Isso faz É, parte do nosso processo de quando a gente está contrariado. Mas, né, é também poder se abrir a novas experiências para conseguir aprender coisas novas. é, Isso é uma coisa importante. é. Exatamente isso. E aí, aquele momento ali foi o momento de potência e de criatividade dele, porque ele também viu no outro, né? E aí precisa, né? E esse mesmo autor ele vai dizer isso, que precisa também de um outro que dê espaço e crie essa ressonância para que esse Uhum. espaço de potência se crie, tanto da criatividade como esse sentido, né? Esse gesto espontâneo se dê e aconteça essa espontaneidade e a casca, então, né, que estava ali possa dar espaço pro eu mais verdadeiro, né, Sim. e saia essa dureza que ele estava ali apresentando. E a partir dali ele também passa a criar dentro da própria comunidade, né, ele começa a trazer, enfim, o que ele sabe, né, sobre a própria presença do som, de como trazer o som para quem não escuta, né? Então, daí se cria uma riqueza, né, nessas situações todas, né? E tem, acho que, e acho que daí dentro disso ele também começa a se perceber pertencendo, porque quando ele chega na comunidade, ele não pertence nem ao mundo de quem escuta, nem ao mundo de quem não escuta, né? Uhum. Que tem uma cena, enfim, que eles estão ali todos reunidos e ele não pertence a nenhum dos mundos, né? E isso é outra questão também que é, me parece que também, né, tem alguns autores que estudam a família que eles falam isso, né, o que dá sentido a esse pertencimento que né, que nos dá essa sensação de pertencimento e na verdade é quando a gente também vai, né, criando situações em comum com o outro, né? E desde ali, então, né, eles falam de dois aspectos, que tem o intrapsíquico e o sociocultural. Então, o Uhum. intrapsíquico é desde as nossas raízes, enfim, de quando a gente vai se criando desde pequenininho, e o sociocultural, que é exatamente isso que também se cria naquele momento em que ele está ali com os outros, né? E a partir do que eu vou também estabelecendo em comum com o outro e que eu vou incorporando também do que eu percebo do outro e eu vou estabelecendo essa comunicação com o outro, né? Sim. E o quanto a gente está sempre precisando pertencer, né? Exatamente, né? Porque nós somos, né, uma espécie, né, social. E é muito. E a angústia de estar sendo excluído de alguma coisa, ela é enorme. Né? Não é à toa que nós somos tão críticos de nós mesmos, não é à toa que a gente trabalha tanto a questão da aparência, não é tanto que a gente, né, quer tanto um espaço dentro do mundo, assim, porque para nós isso é importante. E daí, no momento onde, né, a ferramenta que eu tenho para me comunicar com o outro é rompida, né, eu me desestruturo, né? Principalmente daí, né, a gente pensando no caráter do rapaz, do Ruben, ele é um rapaz que já teve que passar por uma situação muito difícil, É. Que né? ele já tem uma fragilidade anterior, né? Exato. Ou uma força, né, de certa forma, Sim, ele sim, que conseguiu depois superar. desenvolveu. Uhum, uhum. Mas é muito difícil. E daí é interessante também a gente poder pensar que antes da primeira vez, ele teve alguém para conseguir ajudar, que foi a namorada. Porque a É, namorada também é uma ex-dependente química, é, e os dois juntos, um segurou o outro para é, conseguir sobreviver aquilo.
e daí naquele momento ele já não, ele não podia contar com ela, porque ela não tinha como ajudar ele, né? E daí também esse filme, né, como profissional da saúde, ele é muito legal, porque daí faz a gente pensar também no espaço que, né, o deficiente auditivo ou a deficiência de qualquer tipo não tem na nossa sociedade, né? O quanto a gente dificulta, a gente, não a gente propositalmente, mas né, nós somos uma sociedade capacitiva, né? Onde a gente dificulta esses processos. Eu acho que cada vez mais, talvez esteja um pouco mais fácil, né? Ali no próprio filme aparecem algumas tecnologias onde, né, um fala e daí aparecem as palavras numa tela de computador, numa tela de celular, mas mesmo assim ainda é muito difícil, né? Porque a gente ainda se comunica muito por som, se comunica muito por imagem, a gente ainda tem calçadas que não tenham, né, uma rampa de acesso, alguma coisa assim, o que dificulta muito a vida das pessoas que têm essa dificuldade. Então, o nosso papel também como profissionais de poder olhar esse mundo que a gente vive e poder refletir sobre isso. E os que têm ao seu alcance poder fazer algo para modificar esse mundo, né? Isso é uma coisa que é uma reflexão super importante que esse filme traz também. Acho que essa questão da acessibilidade, né, da importância disso para cada vez mais e o quanto isso é, eu acho que poder discutir isso e apresentar, né, isso que tu está falando é muito importante, né, porque hum, tem que poder circular mais, né, e não colocar distante, Né? né, exatamente. E isso eu acho que é bem importante, né, e, e a forma de comunicação, né, como se dá. E acho que a gente poder descobrir formas de comunicação, né? Que é o que o filme traz, né? Que se comunica pelo som da música, da batida, né? Ele se comunica muito pelo olhar, né? Todo tempo tem horas que tu vê ele falando com os olhos, né? Sim. O ator é muito bom, né? Isso é uma coisa que é impressionante. Mas uma coisa também que é interessante a gente pensar, né? Que para nós, que somos ouvintes, a gente fica pensando, né? O quanto, né, né, alguém que perde a audição vai querer enlouquecidamente ter a audição de volta. Mas o quanto a comunidade na qual ele está inserida, e isso é uma fala do próprio Joe no filme, que tenta lidar com a surdez não como uma coisa a ser consertada, mas como assim, não, acho que é uma palavra errada que eu vou dizer, mas um estilo de vida, né? O qual que nós temos que lidar com isso. Então, lá naquela comunidade, ninguém está procurando um jeito de ouvir. Não, a gente está procurando um jeito de viver dessa forma. Isso também eu acho que é uma coisa muito legal, porque é uma outra perspectiva em relação a isso, né? E inclusive é um dos grandes conflitos do filme, né? É o quanto, né, de novo, mais um spoiler, mas eu prometo que não é muito grande, né? O quanto ele tá, por um lado, ali, se criando relações, conseguindo se comunicar, conseguindo fazer parte daquela comunidade, mas ele é um ex-baterista, com uma paixão da vida dele, que é uma ouvinte, e ele fica dividido entre os dois mundos. Eventualmente, ele tem que tomar uma decisão do que ele vai fazer. Né? O que também é uma coisa super complexa, né? Exatamente. Eu não quero ir muito adiante nisso, porque senão a gente vai comentar muitas coisas, mas é porque eu fiquei pensando, né, o quanto, na verdade, tem um momento X ali, né, que ele vai tomar uma decisão, mas que porque aí é quando ele começa de novo a se perceber perdendo, acho que coisas do mundo que talvez ele já não que ele não pertença mais, mas que ele não está mais na vida, né, da ex-namorada, enfim, né, eu O acho que quanto. Que isso é uma coisa interessante, né? A gente sempre. Eu acho que a gente avalia o mundo muito em relação ao que a gente perdeu e o que a gente ganhou, mas a exato. gente esquece que a gente cresce, né? Por exemplo, eu vim do interior. Então eu sempre penso assim, não é que a cidade. Eu adorava a minha cidade do interior quando era criança. E não é que ela ficou ruim. É só que eu não caibo mais lá dentro.
né? Então, quanto, né, quando a gente muda, às vezes a gente não cabe mais nos lugares onde a gente estava. Ou, claro, às vezes a gente pode recriar aquele lugar, né? Ele vai ter que às vezes ele se acomoda, mas o quanto a gente também, no nosso processo de crescimento, né, às vezes não cabe mais nos lugares, ou nos antigos desejos, ou nos antigos eus. Isso é uma coisa super interessante de ver no filme, porque ele cresce. Isso é uma coisa muito legal no filme. Esse é um filme que mostra um crescimento de uma pessoa, né? O quanto uma crise é desestruturadora, mas ao mesmo tempo quanto uma crise pode fazer um crescimento, né? É Só porque a que, crise vai destruturar para estruturar de outra exatamente. forma. E querendo ou não, todo crescimento, ele também implica abrir mão de algumas coisas, É. né? Pensem, né, vocês, todo mundo que decidiu, né, vou sair da casa dos meus pais, e uns que os pais moram no Bonfim, outros que os pais moram na Bahia, né, e resolveram, vou estudar na UFIX, vou morar sozinho, do mesmo jeito que ganharam o mundo, perderam a comidinha quentinha todo dia, né, as Roupa contas pagas, a lavada. roupa lavada, o banheiro, tem que esfregar o rejunte do banheiro com escova de dente, né, a gente tem que fazer essas coisas. Então, a gente cresce, mas a gente também tem que abrir mão de algumas coisas, É. né? Eu sempre E até digo de assim, relações também, muitas exatamente, vezes, né? né? Que é avaliar o quanto aquelas relações hoje cabem no teu novo jeito de ser, né? Uhum, Ou não cabem mais, né? né? Eu E sempre, que outras relações estão hoje inseridas na tua vida, uhum. né? É tipo, eu sempre brinco assim, quando eu atendo algum adolescente, assim, que os adolescentes realmente querem encontrar o amor da vida. E eu sempre digo, mas será que quando tu tem 16, 17 anos é o momento de tu encontrar o amor da vida? Porque quando tu encontra o amor da vida, tu abre mão de explorar o resto do mundo, né? Então eu É, sempre digo, talvez o momento ideal de encontrar o amor da vida seja com 30, com 40, porque daí tu já explorou bastante, já viveu bastante, daí diz, agora tá na hora de, né, ter um amor. Não que a gente não tenha. Às vezes a gente tem vários amores também, né? A gente tem, querendo ou não, a gente tem várias vidas, a gente tem vários amores, mas isso é interessante, porque, né? Qualquer coisa que a gente ganha, a gente abre mão de outra. Qualquer escolha que a gente tem, a gente abre mão. E isso não é necessariamente ruim ou necessariamente bom, né? Só também a importância de tu cuidar com os e si, né? Porque a gente tem que, né, tomar as decisões e poder aceitar essa nova realidade. Porque se a gente olha para trás e fica, ah, mas e se eu não tivesse vindo para a UFSC? E se não tivesse tido pandemia? E se não existe o e se, né? Existe é, o que a gente está vivendo agora. Isso é é. super importante. E isso que eu vejo que não tem como não. O IC é muito torturador também, né? É torturante nesse sentido. Porque. E aí parece que fica bem. O imaginário, primeiro, ele tem dois aspectos, né? O imaginário, ele é muito cruel muitas vezes, mas também ele fica numa fantasia melhorada que também não é real, né? Uhum. Então, é poder pensar e trabalhar dentro daquilo que se tem, né, Anderson, que eu acho que eu sempre digo que a realidade, eu sempre uso a metáfora de que é melhor a gente saber que tem um chinelo embaixo da cama do que ficar imaginando, acender a luz e ver que tem um chinelo embaixo da cama do que ficar imaginando que é o bicho-papão, né? Uhum. Então, porque o IC às vezes parece que é o bicho-papão que está embaixo da cama, Claro. né? E se a Uhum. gente acende a luz e vê que é só o chinelo que está embaixo da cama, é Né? mais. Pelo menos se sabe que tem um chinelo, né? Né? Ou E é até pode ser uma interessante. barata que tá fazendo barulho ali, mas. Não, e o quão interessante é que o e se pode ser tanto pro bem quanto pro mal, né? Sim, Tipo, eu posso exatamente. imaginar uma catástrofe, como posso imaginar uma vida muito melhor do que a que eu tenho agora, mas Exatamente. as duas vão causar sofrimento, É. né? Porque uma coisa é a gente pensar no futuro, né? E daí criar diversas uh, possibilidades, o que também às vezes é um problema quando a gente pensa demais no futuro, né? A gente tem que. Sempre digo, eu sempre digo que a gente tem que ser meio vesgo na vida, a gente tem que olhar um olho para baixo, outro para frente, assim. Porque daí a gente sabe onde a gente está, olhando onde a gente quer, daí a gente volta, né? Esse processo é importante. Mas se a gente fica olhando para trás e criando os e si, e a nossa mente é muito criativa para criar sofrimento, infelizmente, né? A gente acaba nesse processo, né? De não conseguir. E daí, quando a gente vê o filme, eu acho que tem muito isso, assim, né? Ele tem essa crise,
e ele precisa dar conta disso, e em vários momentos ele se dá conta do que ele perdeu, né? Porque acho que nesse caso a gente pode falar de perda, né? Porque não foi uma escolha dele. E daí o quanto E ele isso. teve uma perda importante, porque tem relação com a Claro, carreira também, né? exatamente. E é um processo de luto, né? Ninguém morreu, mas é um processo de luto, porque é o luto do Ruben que era baterista, é o luto do Ruben que ouvia, que estava numa turnê, né, era um luto. Né? E a gente tem que aprender a poder lidar com lutos do mesmo jeito que, né, a gente teve que abrir mão de um 2020 onde eu estudava, né, sentadinho do lado dos colegas, onde, né, eu podia ir na Cidade Baixa tomar uma cerveja, onde eu podia, sei lá, ir na casa do lado, nem sei o que estava aberto naquela época, e hoje no futuro nem vou saber, mas tipo, os lugares que a gente, as experiências, as coisas que a gente abriu mão, né? Mas também as coisas que a gente teve que aprender e se redescobrir, né? Isso é super importante a gente levar tudo isso em consideração. Mas tem um luto aí. E esse luto é importante também a gente vivenciar. É, não evitar e fugir dele, né? Uhum. Porque eu também acredito que ele fica nessa, né, nessa questão todo o tempo, né? Entre ficar com vivenciar isso e não vivenciar isso, né? Uhum. Enfim, que daí vocês vão ter que ver o filme, porque senão a gente vai ficar contando coisas, né, Né? para vocês aqui. Eu fiquei pensando uma coisa, e o quanto o processo de luto, ele implica ficar triste, ficar com raiva, né, e daí ficar triste de novo, ficar com raiva, e poder entender e aceitar isso, óbvio, né, não descontar isso nas pessoas, mas poder entender que a gente tem o direito de sentir isso. Tanto o Ruben por ter perdido a audição, tanto quanto nós, por ter perdido parte da nossa liberdade, né? Ou às vezes alguém próximo e tudo mais, e é importante a gente poder vivenciar esse processo, porque é a partir da vivência do luto que a gente consegue, né, seguir a vida e reencontrar motivos para continuar vivendo. Isso é muito importante. E aí entra aquilo que a gente falava sobre esse espaço de potência da criatividade, aí reestruturar as coisas e colocar outras também no lugar, né? Mas eu só vou poder fazer isso de uma maneira saudável e importante para mim se eu conseguir vivenciar primeiro o que eu perdi, né? Exatamente. E, e, e aí nomear de outras formas as outras coisas que eu vou vivenciar, né? E vou estar trabalhando de outras maneiras, né? Porque eu até, algumas coisas que eu pensei e que até coloquei, assim, né, pra gente poder pensar aqui também, que é o quanto também ele vai se dar conta em algum momento no filme que escutar também dói, né? E, e que ao mesmo tempo e aí a gente está falando também metaforicamente, né, gente? Não. É, como que a gente entende aquilo, né? Que é falar, né? O que a gente fala e o que a gente escuta que também dói, assim, né? Em alguma medida. Né? Uhum. Exatamente. Né? É a coisa do viver dói. Né? Tá dentro Uhum. de casa, trancado, isolado dói, mas a gente também sofria antes. Né? É, O sofrimento estava ali, é. em outras características. E no momento que a gente sair para a rua, isso não vai fazer com que a nossa vida se torne perfeita. Uhum. Né? A gente não pode idealizar o processo, o fim da pandemia, né? Quando a pandemia acabar, e vai acabar, né? Se tudo der certo, o dia que ela acabar, se nós não fizermos um processo, né, de investimento em si mesmo, investimento nas relações, investimento, né, num processo de crescimento, não vai mudar. Né? Esses dias eu vi no Instagram uma tirinha, eu gosto muito de tirinhas, que dizia assim: eu tô louco para essa pandemia acabar para eu poder escolher ficar em casa. Né? E pensando, né? A diferença é que hoje não pode escolher, hoje tem que ficar em casa. Só que é muito, né, é importante a gente poder pensar que a gente também, que sim, né, eventualmente a gente vai sair, a gente vai voltar à nossa vida normal e tudo mais,
mas o quanto a gente precisa encontrar no hoje motivos para seguir em frente, para estar bem, né? Para estar feliz, para daí o momento lá na frente ser tão bom quanto. Mas aqui a gente tem que encontrar, né, alguma coisa. Né? É, porque não tá fora, né? Que é isso, é uma das coisas que o filme também acaba mostrando, em que o que ele em algum momento está buscando está muito mais dentro dele do que fora, Uhum. né? E, e aí, pensando nessa metáfora com a pandemia, que é essa proposta também que a gente está fazendo, que o André estava falando, é exatamente isso, que acho que a pandemia só evidenciou e botou muito no espelho muitas coisas, mas que já eram nossas, já estavam aí de alguma maneira, né? E que quando a gente tem que parar, bom, elas ficam muito mais evidentes, né? A gente falava um pouquinho sobre isso na última live, e que é o quanto a gente acaba sentindo mais, fica mais sensível às coisas, né? Em alguma medida, quando a pandemia nos deixou mais sensíveis, no sentido de mais expostos à nossa própria dor, ao nosso próprio sofrimento, né? Uhum. Porque não tinha muita escapatória nesse sentido, né? Exatamente. Talvez Então, antigamente tinha mais coisas para a gente se distrair. exatamente. E agora não tanto, né? Né? Então, acho que isso é uma das coisas bem importantes. Assim. E a gente já está se encaminhando para o nosso fim, né, Anderson? Uhum. É sempre muito bom fazer a live contigo, eu adoro, né, querido, estava com saudade. E, e eu até queria, né, dizer assim, o Anderson, né, começou falando sobre essa importância da arte, né, principalmente nesse momento da pandemia, o quanto ela também traz acho que esse refresco para a mente. E uma das coisas que a gente até falou numa das lives que eu tive a oportunidade de fazer com a Pamela, é o quanto é já comprovado cientificamente, né, que a arte podendo, e acho que e aí tem toda a questão de neurocientífica, né, o quanto ela acaba, né, a gente tem toda a questão do prazer, né, do nosso cérebro, enfim, então aproveitem, né, se puderem, não só ver filme, mas escutar música que a gente falava também, Uhum. e, e eu até deixo uma sugestão do filme que ganhou o melhor documentário, e parece que é chato falar documentário, assim, parece aquelas coisas da tia chata que ela fala. Mas foi o Professor Polvo, eu não sei se tu chegou a ver, Anderson, esse filme, Não vi, mas não vi. é muito lindo. E eu até me surpreendi quando eu vi que tinha sido esse que ganhou, porque rapidamente, enfim, só para, né, trazer para vocês, é um filme que conta a história, enfim, de um mergulhador e de um polvo, né? E fala sobre relações entre seres vivos, né? Não é Uhum. relações. Mas também tem toda uma fotografia linda do filme, mas vale muito a pena ver também. É um filme que é surpreendente, como também acho que a gente foi sem expectativa com o Som do Silêncio e se surpreendeu, Não né? foi assim. Aquele filme que termina e diz: Oi, preciso de um tempo para digerir o que eu acabei de assistir. É, Né? que vale ver duas vezes, né? Não é um filme Uhum. para se ver uma vez só. Acho que sim. E o professor Polvo está nesse lugar também. Além de ter uma fotografia linda, tem acho que uma mensagem também, tem toda também, acho que uma relação com a própria sustentabilidade do planeta, enfim, então vale a pena também, como sugestão, enfim, nesse momento Oscars, passado o Oscar que a gente está vivendo, fica como sugestão. Os outros também, esse tá na Netflix, que né, o Professor Polvo, acho que a gente não comentou, o Som do Silêncio, ele tá pela Amazon Prime, né, por Uhum. enquanto ainda, mas e tem vários outros que também foram
indicados, né? Não ganharam. Ai, deixa eu botar para carregar aqui antes que eu caia. Mas vale vocês darem uma olhadinha nos filmes, acho que tem bastante coisa boa. Filmes que saíram, como a gente falou, desse circuito hollywoodiano, né, com finais também surpreendentes, que eu acho que é mais vida real também, né, mais sem muito conto de fadas e pé no chão, né. Né? E o quanto, né, sempre legal poder discutir. Então, quem sabe entrar no Instagram do NAP lá, né, levanta um comentário em qualquer uma das postagens sobre o filme e a gente poder conversar sobre isso, né? Isso é super legal. Exatamente. Ou sugiram também o que vocês Exatamente. gostariam, né, que a gente comentasse aqui, ou algum filme que vocês querem que Não a gente precisa nem ser do comente. Oscar, né? Pode ser filme, Não, a pode ser gente até só filme ruim, não tem problema. a gente pegou, né, mais como um estímulo para nós, porque também nos surpreendeu. Né, então, né, deixem sugestões, né? A gente adora quando também vocês interagem conosco e conversam um pouquinho. Querido, né, tua despedida, então. Tô aqui sempre que precisarem, só dá um grito, sempre um prazer estar contigo, Ana, e com o pessoal da UFIX. Então, quando precisarem, só dá um grito. Tá ótimo. Muito obrigada, Anderson, pela tua disponibilidade. É ótimo poder conversar contigo. Né? E a gente sempre produz bastante, né? Não É sabe ficar fluido. quieto. Não, somos dois tagarelas, né? As comadres do NAP, né? As antigas comadres do NAP. Então tá, um beijo para ti. E ficamos, né, todo mundo do NAP à disposição para o que vocês precisarem. Então, qualquer coisa, nos mandem um e-mail para nap.ufixpa.edu.br ou um direct para o nosso Insta. Na semana que vem a gente vai ter, então, a live vai ser sobre meditação. A gente vai ter também um convidado especial. Exatamente, vai ser bem legal. Né? Então, espero que vocês aproveitem. Uma boa noite para todo mundo, então, gente. Vou encerrar aqui, deixar uma musiquinha para nós, enquanto o pessoal vai encerrando. Agradeço também o nosso apoio técnico, que sempre nos dá uma super mão aqui.